Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Whindersson na área. Tô voltando agora com um visual mais dark, sem a barba e tudo mais, mas tô aqui na área para falar para vocês de álgebra booleana. É isso mesmo. Cara, que massa essa parada. E vamos começar com esse vídeo agora de portas lógicas. Vamos nessa. Pá! Safadinhos. Então, moçadinha, de onde vem a álgebra booleana? Na prática, a lógica matemática já existia anteriormente, desde os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates e tudo mais. Esse pessoal da antiguidade já gostava de pensar em proposições e situações que a lógica conseguia explicar, negar e tudo mais, né? Mas foi só em 1854 que George Boole pegou essa lógica matemática e deu a ela uma dimensão diferente, uma interpretação diferente, e isso veio a ser chamado de álgebra booleana, ou a famosa álgebra de Boole. O negócio foi ficando tão interessante que já no século XX, o engenheiro Claude Shannon pegou essa teoria de Boole e começou a aplicar em circuitos elétricos com sistemas de relés e de interruptores para ligar e desligar o circuito. A coisa é tão interessante que a dissertação dele de mestrado é considerada um dos documentos mais importantes para a criação da eletrônica digital. A coisa evoluiu então para um sistema digital em que as portas lógicas substituem, né? Portas lógicas é o nome que a gente dá para a parte primária de um circuito lógico e substituem os sistemas elétricos até então que eram representados por relés, por interruptores e tudo mais. E praticamente todas as expressões que a álgebra de Boole consegue criar ou representar podem ser representados por essas portas lógicas, que são a base de um circuito digital ou circuito lógico. Como a álgebra ela já existia e ela tinha alguns valores interessantes, essa dualidade também aparecia, né? Mas agora, dentro da álgebra de Boole, nós vamos chamar esses valores individuais ou as proposições de valor lógico, né? Então, praticamente tudo o que Boole fez antes, tudo que ele conseguiu construir, são possíveis representar em qualquer tipo de sistema que tenha uma dualidade quanto à sua construção. Então, verdade ou mentira, né? Na lógica matemática é o famoso verdadeiro ou falso. Alto, baixo, sim, não, ligado, desligado, aceso, apagado, positivo, negativo, enfim, qualquer sistema em que não exista intermédio, ou seja, ou é um estado ou é o outro, a gente pode representar agora por dois dígitos. Está aí o nome de sistemas digitais, circuitos digitais. Dois dígitos somente, né? Dois valores que vão agora para nós ser valores lógicos. Então, para a gente entender um pouquinho desse sistema, né, criado por Boole e que foi adaptado por Claude Shannon, um circuito elétrico. Também um circuito elétrico, na verdade, a gente precisa entender um princípio da física que diz que a corrente só circula quando o circuito está fechado. Então, opa, já vem aí um dos termos importantes e interessantes usados na lógica, né? E aí, nós temos aqui uma fonte. Então, esse símbolozinho que vocês estão vendo aí, essa paradinha aqui, é uma, né, que a gente chama de fonte aqui, ó. Pode ser uma bateria, uma pilha, sei lá, a tomada, mas é o que vai impulsionar a corrente elétrica a se movimentar no nosso sistema, tá? E aí nós temos aqui uma chave. A chave tem que estar muito claro que é aquela ideia que pode manter o sistema ligado ou desligado. E nós temos aqui um objeto de consumo, no caso, esse é o símbolo elétrico de uma lâmpada, né? Então aqui eu tenho uma lâmpada, vamos chamar de S. Então, na verdade, esses nominhos que a gente agora vai evoluir para essas siglas, né?
O E agora para nós vamos entender que é a entrada do sistema. A chave é o que permite ele estar ligado ou desligado. Então, as duas posições possíveis para a gente entender a lógica booleana. E se por acaso o circuito estiver ligado, essa lâmpada vai acender. Esse S é de saída. Então, basicamente é isso. A chave estando fechada, que para nós fechada é 1 e aberta é 0, vai dar a ideia do circuito, ou seja, o S, que é a nossa lâmpada, estar ligado ou desligado. Tá bom? Então, basicamente é isso. Ó. Sistema fechado, a corrente elétrica circula e a lâmpadazinha fica bonita, linda, acesa. Certo? Então, gente boa, além desse sistema elétrico, nós podemos também entender a álgebra booleana se aplicarmos a canos. Né? Os canos a gente pode ter como estrutura as chaves, né? Os registros, e a gente pode criar ligações em paralelo ou em série com registros e tudo mais. Então, também é aplicável a um sistema de encanamento e de movimento de água. Né? Nós também podemos pensar aqui, olha, eu sei que o pessoal tem uma saudade imensa, mas eu vou fazer aqui uma associação rápida de conceitos, né? A e B, eu tenho dois conjuntos aqui, aqueles vão, né, a maioria da galera vai ter aquela saudade imensa do primeiro ano, quando a gente falava de conjuntos. Então também é muito, mas muito aplicável, já que a lógica matemática orienta isso, nos ajuda a definir os espaços. Aqui nós poderemos ter uma operação de união de conjuntos, e isso também nos ajuda a entender como funciona os sistemas ou as variáveis lógicas. E se vocês lembrarem bem, aqui no meio, ó, onde aparecem um conjunto e o outro, nós temos a famosa interseção. Então, só para lembrar aqueles momentos felizes do primeiro ano, todos esses tipos de sistema podem ser aplicados usando a álgebra booleana. Tá? Mas aqui nesse vídeo eu vou focar somente nos sistemas digitais, tá bom? Sistema elétrico, e já vou mostrar como funciona isso num sistema digital. Então, a primeira grande função que a gente vai estudar é o E, ou em inglês AND. Cara, olha que legal isso. A porta lógica ou a função lógica E, a gente vai entender como se fossem duas chaves em série. Então, na eletricidade, em série é quando necessariamente a corrente passa de um para o outro. Então, imaginem que para a lâmpada poder acender, esse sistema tem que estar completamente fechado. Ou seja, essa chave A e a chave B, que para nós vai ser os valores lógicos A e B, que nós vamos determinar como 1 e 0, ou seja, fechado e aberto, tem que comandar. Uma das formas interessantes da gente representar isso é utilizando a famosa tabela verdade, ou tabela de valores lógicos. Então, a gente pode testar aqui todas, mas todas as possibilidades quanto a esse circuito estar completamente aberto ou completamente fechado. Então, vamos comigo aqui para a ideia. Ó. Vamos alternar os valores, tá bom? Então, no primeiro caso aqui, nós vamos considerar A e B 00, ou seja, as chaves estão abertas. Então, é óbvio que se eu preciso de circuito fechado para a corrente circular, o resultado final dessa primeira situação é que a lâmpada não vai acender. A saída vai ser 0. A lâmpada não acende porque o circuito não foi fechado. Na segunda situação, vamos desligar a chave A, vamos deixar ela aberta e fechar a B. Opa! Mesmo que eu feche a chave B, tá vendo aqui, ó, fiz um desenho, não sei se vocês viram, apareceu aqui, ó. Mesmo que eu feche a chave B, a interrupção nesse circuito aqui, ó, nessa parte do circuito, vai dizer que a corrente não vai circular. Ou seja, a nossa saída vai continuar 0, a lâmpada ainda está apagada. Se a gente ligar a primeira lâmpada, fechar o circuito nela e deixar a segunda aberta, tá vendo? Mudei aqui o desenho, ó, mudou, tá, fica aí olhando, seu safadinho, olha aqui. A lâmpada não vai acender ainda, porque a corrente elétrica precisa de um circuito fechado. Quando é, afinal, que essa lâmpada vai ficar acesa? Quando as duas chaves, as duas juntas, ficarem fechadas. Chave fechada,
a corrente vai circular no circuito e a lâmpadazinha vai acender, ou seja, a saída do nosso sistema é 1. Então, nessa primeira função lógica, tem um símbolo que a gente vai usar para a representação lógica desse circuito, que é esse aqui. É bem mais fácil do que representar o circuito elétrico com as chaves e, né, a lâmpada e tudo mais, né? Então, vamos usar esse tipo de situação para a função lógica E, ou a porta E. O símbolo lógico dela é um vezes aqui, ó. Esse vezes aqui, gente, cuidado. Com o tempo a gente vai acostumando com a situação e a gente associa isso a uma multiplicação. É saudável, vocês vão ver que quando chegar nas expressões matemáticas, é interessante que a gente considere isso, tá bom? Mas por enquanto vamos pensar que esse pontinho aqui no meio entre os dois, né, as duas situações, as duas proposições A e B é o E, que corresponde lá nos conjuntos à intersecção. Então o que a gente pode tirar dessa primeira porta aqui? Que a saída só vai ser 1 quando todas as entradas, todas, se eu tiver um sistema com 3, 4, 5 interruptores em série, a lâmpada só estará ligada quando todos forem 1. Então, porta E só vai ser 1 quando todos forem 1. Beleza? Então, vamos acelerar um pouquinho essa parada. Mas aí eu vou colocar sempre para cada uma delas o circuito elétrico, vou colocar também a formulazinha da lógica digital e da álgebra booleana e a tabela verdade. Tá bom? Vamos acelerar um pouquinho essa paradinha para não ficar muito longo esse vídeo. A segunda função lógica, ou a segunda porta, é a famosa OR, ou OR em inglês. Isso aqui, gente, representa, na verdade, um circuito que nós chamamos em paralelo. O que é um circuito em paralelo? A corrente ela tem dois caminhos para chegar nessa mesma situação. E tem uma tendência dela optar por um ou pelos dois. Então, pensemos juntos aqui. Como é que fica a construção disso? Se por acaso eu não ligar nenhuma dessas chaves, ou seja, o circuito estando aberto, a gente já sabe que a corrente não circula. Então, a saída é 0, porque a lâmpada não acendeu. Tá bom? Agora, olha que legal. Se eu ligar só a segunda chave, tá vendo? Olha aqui embaixo, vai aparecer aqui, ó, bonitinho. Ó. Olha, apareceu. Liguei. Vocês estão vendo que a chave B já conseguiu fechar o circuito? Isso quer dizer que a saída vai ser 1, a lâmpada vai acender. Se a corrente consegue circular, a lâmpada acende. Vamos alternar mais outra resposta aqui, 1 e 0. Ligando a primeira chave e deixando a segunda apagada, a corrente vai poder circular aqui por cima, gente. Olha só que legal isso. Ou seja, se eu ligar só a chave A e não a B, a lâmpada ainda vai acender. Então, olha para essa parada aqui, se eu ligar os dois bagulhinhos. Ó. Se eu colocar um em um aqui, isso quer dizer que a chave A vai estar ligada e a chave B também. Olha para o desenho aqui, seu safadinho, eu fiz o desenho. Fechei o circuito. Isso quer dizer o quê? Que a corrente vai circular e a lâmpada vai acender. A nossa saída vai ser 1. Tá? A lâmpada, o resultado é a lâmpada acesa. Reparem agora no desenho lógico desse circuito ou dessa função lógica ou, tá vendo que o outro era retinho, esse aqui tem uma curvinha aqui. Então, presta atenção nesses esquemas que vai ser legal para a gente identificá-los depois, tá bom? Na construção matemática da expressão, a expressão lógica, A mais B. É mais mesmo, mas você lembra de ler isso aqui como ou. É A ou B. Se você lembrar também dos conjuntos A mais B ou A ou B, é o correspondente à união. Então, reparem na dica rápida aqui. Ó. Quando é que a saída vai ser 1? Quando a porta for ou. Basta que uma das duas seja 1. Então, guarda essa paradinha aqui. Ó. A saída será 1 se uma ou mais. Se você tiver 10 ali, se umazinha for 1, se eles estão todos em paralelo, que representam um circuito ou uma porta lógica, ou a saída vai ser 1, a lâmpada vai ficar acesa. Beleza? Vamos que tem mais. A próxima função é o não, é a famosa negação ou a inversão. Tá? A instrução do circuito seria essa. Aqui eu coloquei um elemento que eu não tinha falado anteriormente, mas esse símbolo aqui é um símbolo de um resistor. Tá? Eu não estou fazendo o símbolo apropriado da eletrônica,
Mas assim, é só para dizer que tem alguma coisa que vai ajudar a consumir a energia além da lâmpada. Por que isso? Eu quero que vocês notem o seguinte, que a porta não, ela vai ter uma chave aqui, ó, em paralelo com a saída. Estão olhando para esse esquema aqui? O que, que vai acontecer então? Só vão ser, como é uma chave só, eu tenho dois valores possíveis para ela, 1 ou 0. Isso quer dizer que se a chave estiver aberta, a corrente vai passar por aqui e a lâmpada vai acender. Ou seja, quando A é 0, a saída é 1. Tá vendo? Ela está abertinha aqui, ó. A lâmpada vai acender. Mas tem uma outra situação, e é para isso que serve esse R aqui. É para a gente não queimar o circuito, digamos assim. Né? Mas se a gente colocar 1 no valor lógico para A, isso quer dizer que a chave será fechada. Se a chave é fechada, tem uma coisa interessante que acontece. Quando a corrente elétrica ela tem dois lugares e um é um fio, a gente diz que isso aqui é um curto. Ou seja, a lâmpada ela não vai acender, porque a gente criou um curto no circuito. A corrente vai passar só pelo lado de cá. Ou seja, lâmpada apagada, valor lógico, 0. Então, o que, que faz a negação? Ela inverte mesmo na cara dura, ela nega o valor da entrada, tá bom? Então vamos lá, olha o símbolo lógico, é um triangulinho com a bolinha na ponta, não é uma flechinha com uma bolinha na ponta, tá? E na lógica matemática, o A com a barrinha em cima, é o A barrado. Às vezes em algum momento eu falo o A barrado, é isso aqui, tá? Ou A barra, é a negação. Então o que que faz a negação? A saída da porta não, ela troca o valor de entrada. Se for 1, é 0. Se for 0, vira 1. E por aí vai. Beleza? A outra, não E. O outro valor lógico, a outra porta lógica. Fala não E, NAND em inglês. Então, reparem que eu estou fazendo o que a porta não fez. Eu estou colocando aqui, ó, em paralelo com a lâmpada um circuito. E esse circuito está em série. Lembra que a representação do circuito E eram duas chaves em série? Então, o que que ela vai fazer? Vamos colocar logo aqui, vamos... Lembrem que a chave ligada ou desligada vai interferir na lâmpada como? Dependendo da situação, a lâmpada acende. E aí o valor lógico é 1. Se por acaso eu deixar as duas chaves abertas, o circuito vai permanecer sempre ligado, ó. Tá? As chaves abertas significa que a corrente vai optar por passar pela lâmpada, porque é o único caminho que sobrou para ela passar pelo circuito. Então, as chaves abertas, as duas, o valor lógico é 1. Se por acaso eu só abrir uma e fechar a B, por exemplo, ó, vai aparecer aqui, olha o desenho, olha o desenho, desenho. Pega esse desenho aqui. Você está vendo que mesmo que essa chave aqui esteja fechada, a lâmpada continua acendendo, porque ela sozinha, sem mais nada, já forma um circuito fechado. Ou seja, a saída aqui vai ser 1. Se eu fechar a primeira chave e deixar a segunda aberta, mesma coisa. A lâmpada continua acesa porque ela não depende dessas duas chaves. Agora, o que que acontece quando eu ligar as duas ao mesmo tempo? Olha que safadinho. A lâmpada vai desligar. Por quê? Porque a corrente vai preferir passar por esse caminho aqui e não pela lâmpada. Então a gente diz que a lâmpada ficou em curto-circuito. A corrente está passando, está circulando por um outro lugar. Se você olha direitinho, então, não E. Olha o nome como é interessante, ó. Não E. É quase como se você juntasse a porta E com a negação. É por isso que o nome é NAND em inglês. Ele faz uma conjunção dessas duas coisas, ó. Então, é o E, lembra que tem uma barrinha reta aqui com uma bolinha. É o E negado, ou não E. Então, a multiplicação, lembra que eu falei? A dica rápida, pensa na multiplicação, mas isso aqui é o E. A porta é E. E ela está negada. Qual que é a moral aqui? É o inverso do que a gente falou antes. Ou seja, ela só vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Se qualquer uma delas for 0 em algum lugar, a lâmpada continua acesa. Então ela só vai dar 0 quando todas as entradas forem 1. Vamos de bem mais. Não ou o famoso nor. Olha que legal isso aqui, gente. Eu continuo com a negação. O que que é uma negação? Ó? É trocar, colocar o circuito em paralelo com a
a lâmpada com a saída, certo? Então vamos nessa, ó. Tem um resistor aqui para o circuito não queimar, mas não pense mais nisso. Vamos só variar os valores de A ou B. O que acontece se eu deixar as duas chaves abertas? Opa, a corrente ainda tem como circular, porque ela vai circular por aqui e vai ligar a lâmpada, ou seja, lâmpada acesa. Se eu ligar só a chave B, o que acontece aqui, ó? Essa segunda ficou ligada, ó. O que acontece aqui, gente? A lâmpada não vai acender, porque a corrente vai preferir esse caminho. Mesma coisa é para o valor de A, ó. Fecha a chave A e deixa a B aberta. O que vai acontecer? A corrente vai circular por aqui, a lâmpada não vai acender, a saída então é zero. Se eu ligar as duas chaves, então pior ainda, a corrente tem dois caminhos, safadinha, para poder circular, e a lâmpada não vai acender. O que faz o não ou? É a junção do ou, lembra? Olha o desenhozinho, esse é o ou, e aqui na frente é uma negação. O não ou, a gente vai resumir assim, ó. Essa é a negação do ou. Opa! Como é que é o símbolo disso, professor? O símbolo matemático disso? O ou é A mais B, então vai ficar A ou B com a barra em cima. Essa é a negação, tá certo? O que essa porta faz, então? Ela é o inverso do ou seja, ela só vai ser 1 quando todas as entradas forem 0. Todas. Se uma delas for 1, a resposta é 0. Ou seja, se todas as entradas forem 0, a saída é 1. Então é legal a gente guardar a ideia dessas portas, tá? Vamos que tem mais. Agora nós chegamos ao famoso ou exclusivo. Eu vou misturar o circuito série com o circuito paralelo, mas repare o seguinte, ó, que eu vou colocar em série aqui a chave A com a negação, tá vendo a barrinha aqui em cima, da chave B. A chave A com a negação da chave B. E aqui embaixo vai ser a negação da chave A com a chave B. E esse circuito, ele está em paralelo no final. Ó. Tá vendo que tem dois caminhos? Por isso que o nome dela é ou exclusivo. Então, dentro do ou tem uma série com a negação da chave uma com a outra. Né? Se eu quero a chave A, eu junto ela com a negação da B em série e eu crio um circuito em paralelo. O que vai acontecer aqui? A gente sabe que a negação é que se a chave A está ligada, a B vai estar desligada. Se a chave A está aberta, ou melhor, o A barra vai estar fechado. Né? As chaves A e a barra, B e B barra, elas recebem valores inversos. Então pensamos aqui juntos. Ó. Desligar as duas chaves, o que vai fazer se eu desligar as duas chaves A e B? Se eu desliguei a chave A, a negação dela vai estar ligada. Estão vendo aqui embaixo? Ó? Se eu desliguei a chave B, a negação dela, essa aqui em cima, vai estar fechada. Ou seja, vocês estão vendo que a corrente, coitada, não tem um caminho livre, um circuito fechado para circular. Ou seja, a saída é 0, a lâmpada está desligada. Aí vem. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou deixar A aberto e B fechado. Olha o que vai acontecer, gente. Abrindo A, o A barra vai estar fechado, que é a negação dele. E se eu deixar o B fechado, notem que agora aqui por baixo, ó, a corrente tem um caminho para circular, ou seja, a lâmpada vai acender, certo? Olha que negócio interessante. O A barra fechou com o B um circuito. Isso quer dizer que se o A for 0 e o B for 1, a lâmpada acende. E se eu inverter essa parada, eu vou deixar o A fechado e o B aberto. O que acontece? Agora em cima, ó, como o A está fechado, o A barra, que é a negação dele, está aberto. E o B, que estava aberto, a negação dele, que é o B barra, fechou. Então reparem aqui, ó, que agora a corrente pode circular aqui por cima. Esse é o ou exclusivo, gente. Também vai ficar aceso. E se eu ligar as duas chaves, o que acontece? Como eu ligo uma, a negação dela fica aberta, tá vendo que a corrente não circula por nenhum desses lugares aqui, ó, já que o circuito não está fechado, ou seja, 0. Olha que legal esse desenho, ó, tá? Lembra que é o ou, aquela curvinha, mas ele tem um ou duplo aqui, ele tem uma perninha a mais, assim, ó, tem uma perninhazinha a mais, certo? Então, esse tipo de porta, o que acontece com ela? O símbolo agora vai ser isso, ó, tá vendo que é um mais, mas ele está envolto numa bolinha. Tá bom? É o famoso ou
exclusivo, ou XOR em inglês, ou inglês bonito danado. Cara, olha que legal isso. Resumão. Quando é que esse tipo de porta ou exclusivo vai ser um? Quando as entradas forem diferentes. Guardem isso. Quando as entradas forem diferentes, saída 1. Quando as entradas forem iguais, saída 0. É o ou exclusivo. E a última dessas funções lógicas é o não ou exclusivo. Na lógica, a gente chama isso de coincidência, ou o famoso XNOR, X-Men. Eita peste, o Xavier adorava isso. As portas lógicas. Mas tá, olha que legal isso aqui. Agora reparem que quem está em série é A e B. A e B. E aqui embaixo a negação dele está em série. Notaram que é diferente do ou exclusivo? Esse é o não ou exclusivo. Quer dizer que eu ponho A e B em série e não A e não B também em série. O que vai acontecer? Vamos chapletar os bagulhinhos aqui. Se eu deixar aberto A e B, opa, deixei aberto A e B. E agora? Mas se eu deixar aberto A e B, o A barra e o B barra, o não A e o não B vão fechar. Isso quer dizer que a lâmpada acende, porque esse circuito aqui embaixo formou um circuito fechado. E se eu ligar uma e desligar a outra? Aí, reparem aqui, está interrompido aqui, aqui a lâmpada não acende. Ou seja, é zero. Não tem lâmpada acesa. E se eu deixar o A ligado e o B desligado? Também, tem uma interrupção aqui em cima, tem uma interrupção aqui embaixo. O circuito permanece aberto, a lâmpada não acende. E se eu ligar A e B, fechou aqui em cima. Olha que legal, Eu fecho aqui em cima, as negações aqui embaixo estão abertas, mas aqui tá os dois carinhas fechadinhos, a corrente circula e a saída do nosso sistema é 1. Então, olha que legal. O que diferenciou do outro? O outro tinha duas perninhas. Agora, essa é a negação daquela. É a negação da anterior. Então, tem essa bolinha aqui. Então, vamos lá. O ou exclusivo, ele só era 1 quando os valores eram diferentes. Vou mostrar o símbolo da lógica primeiro. Tem lugares que ele aparece aquela porta anterior, aqui, com a barra em cima. Mas esse símbolo aqui é o mais usado na lógica, tá bom? É essa bolinha como se fosse um alvo, para dar um tiro aqui, um alvo. Tá bom? Mas essa é a negação, é o não ou exclusivo, é a negação da outra. Qual que é a moral? Ela só vai ser 1 quando os valores forem iguais. Se você tiver 10 valores, todos eles precisam ser iguais para o resultado ser 1. Beleza? Então, gente, essas portas, eu coloquei aqui um resuminho. Olha que legal aqui o resuminho. Vou passar mais para cá para ficar legal para vocês. Então, olha o resuminho da coisa. Tá tudo aí aparecendo para vocês. O ou, olha o símbolo dele, olha que bonitinho. O ou, ele é o mais, é como se fosse o mais, é como se fosse a união de conjuntos. E o que acontece no ou? Basta que um resultado for 1, que a saída vai ser 1. Então você tem 10. Se um deles, se você tiver 9 zeros e um 1, a saída é 1. A lâmpada acende, porque é como se fossem todas em paralelo, tá bom? O E é a multiplicação, é a interseção de conjuntos. E a interseção ela só é verdadeira quando todos forem verdadeiros, ou seja, para ligar a lâmpada nessa situação, para a saída lógica ser 1, todas as entradas têm que ser 1. Tá aqui a dicasinha. Aí vamos para esse outro aqui, Deixa eu colocar uma cor mais legal aqui. A negação, então, a gente já sabe aqui, né? A negação. Tô aqui, não. Eita, esse laranja não ficou bem, não. Vou trocar. Vou botar um vermelhinho para ficar bonito, lindo aqui, Tá bom? Então, aqui, 0, 1 vira 0, 0 vira 1. A negação, olha o símbolo, guarda o símbolo lógico dela e a regra, tá bom? E aqui em cima deles tem a regra matemática. Agora eu estou aqui no não ou. Guarda esse camarada aqui, tá? Não ou é a negação do ou. Ou seja, ele só vai ser 1 quando todo mundo for 0. O que falava o ou? Olha aqui em cima, olha aqui em cima. O que falava o ou? Que ele só precisava de 1, que um valor de entrada fosse 1. Então aqui, quando todas as entradas forem 1, a saída vai ser 0. O não E. Quase que me perdi aqui na tabela. Não E, esse aqui. É a negação do E.
O E precisava que todos fossem 1 para a saída ser 1. E agora só vai ser 0 quando todas as saídas forem 1. É o inverso dela. Aí vem o ou exclusivo. É esse aqui. Olha o símbolo. Guarda paradinha. Eu estou aqui na frente. Vou sair um pouquinho. Olha aqui. E esse aqui, se os valores de entrada forem diferentes, a saída vai ser 1. E o último, que é o famoso não ou exclusivo, a famosa coincidência. Quando os valores forem iguais, todos iguais, a saída vai ser 1. Beleza? Então, pessoal, finalizando esse primeiro vídeo, eu quis mostrar para vocês a ideia inicial da álgebra booleana, apresentando todas as portas lógicas que são a base da eletrônica digital, dos circuitos digitais, e que aqui nós vamos também chamar de circuitos lógicos. Tá bom? Esse é o começo, e lembrem que isso aqui é um fundamento, é o início da álgebra booleana. Não vamos aprofundar muito o assunto, tá? E ainda espero produzir mais vídeos sobre esse tema. Por enquanto é só. Fiquem com Deus e até a próxima.